uma enfermeira experiente viu algo que ninguém mais percebeu. E, por causa disso, perdeu o emprego em questão de minutos. Mas antes que pudesse sequer sair do hospital, o prédio inteiro tremeu, como se algo colossal estivesse prestes a acontecer. Do lado de fora, um helicóptero militar descia do céu trazendo uma verdade capaz de virar o mundo dela de cabeça para baixo. E naquele instante, todos perceberam que a mulher humilhada no corredor era a única pessoa que podia impedir uma tragédia inimaginável. Antes de ouvir esse relato arrebatador, deixe seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo a gente. Aquela manhã de terça-feira, o céu de São Paulo amanheceu com aquela cor acinzentada, típica dos dias em que a cidade parece carregar o peso do mundo nos ombros. Mariana Costa ajeitou o crachá no jaleco branco enquanto caminhava pelos corredores do Hospital Santa Cruz, um dos mais respeitados da Zona Sul. Seus passos eram firmes, decididos, como os de quem conhecia cada centímetro daquele lugar. 11 anos trabalhando no setor de trauma deixam marcas na alma, e Mariana carregava cada uma delas com uma dignidade silenciosa que chamava a atenção de todos. Ela tinha 34 anos, cabelos castanhos, sempre presos num coque prático, olhos verdes que brilhavam com uma intensidade quase inquietante quando estava concentrada. Havia algo nela que incomodava algumas pessoas, uma espécie de certeza inabalável, como se enxergasse além do que os outros conseguiam ver. Seus colegas a respeitavam, alguns até a admiravam, mas poucos realmente a compreendiam. Mariana era daquelas pessoas que nasceram para salvar vidas e fazia isso com uma paixão que beirava a obsessão. Naquela manhã, porém, algo estava diferente. Desde que entrara no plantão às 7 horas, uma sensação estranha percorria sua espinha. Era como se o ar estivesse mais pesado, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Mariana não acreditava em pressentimentos. Era uma mulher de ciência, de protocolos e procedimentos. Mas, mesmo assim, não conseguia ignorar aquele aperto no peito. Às 9h15 da manhã, as portas automáticas da emergência se abriram com urgência. Paramédicos entraram correndo com uma maca e Mariana imediatamente reconheceu os sinais de uma situação crítica. O homem na maca estava inconsciente, o rosto pálido como cera, os lábios levemente arroxeados. Devia ter uns 60 anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados mesmo naquele estado, usando um terno que claramente custava mais do que ela ganhava, em 6 meses. Dr. Henrique Sampaio, o chefe da emergência, já estava dando ordens. Era um homem competente, mas extremamente apegado aos protocolos, às hierarquias, às regras. Ele examinou o paciente rapidamente e declarou com segurança que se tratava de um colapso cardíaco severo. As enfermeiras começaram a preparar os equipamentos, enquanto os médicos residentes se movimentavam ao redor da maca. Mariana se aproximou para ajudar, mas algo naquele quadro não fazia sentido. Ela observou o homem com atenção, notando detalhes que pareciam passar despercebidos pelos outros. A respiração dele estava dissociada do ritmo que seria esperado num colapso cardíaco. Havia uma rigidez sutil na mandíbula, como se os músculos estivessem contraídos de uma forma não natural. As pupilas reagiam rápido demais à luz, e quando ela segurou a mão dele para verificar o pulso, notou um tom arroxeado quase imperceptível sob as unhas. Aquilo não era um colapso cardíaco. Mariana tinha certeza absoluta. Cada fibra do seu ser gritava que havia algo muito mais grave acontecendo ali. Ela tentou chamar a atenção do Dr. Henrique, mas ele a ignorou completamente, focado em aplicar o protocolo padrão para casos cardíacos. Os minutos passavam e o paciente piorava progressivamente. Foi quando ela não aguentou mais. Contra todas as regras, contra todas as orientações, Mariana afastou uma das residentes e pegou uma ampola que ficava guardada numa gaveta específica, um antídoto raramente usado, indicado para casos de intoxicação por substâncias neurotóxicas. Suas mãos tremiam levemente enquanto preparava a injeção. Ela sabia exatamente o que estava fazendo, mas também sabia que aquilo poderia custar seu emprego.
Dr. Henrique gritou para que ela parasse, ordenou que se afastasse imediatamente, mas Mariana já havia aplicado a injeção. Por alguns segundos intermináveis, o monitor cardíaco quase zerou. O silêncio na sala era ensurdecedor. Todos olhavam para ela com uma mistura de choque e incredulidade. E então, como um milagre, o pulso voltou. Fraco no início, mas gradualmente ficando mais forte, mais regular. O homem abriu os olhos lentamente. Seus olhos eram de um azul intenso, profundo, e quando focalizaram em Mariana, algo estranho aconteceu. Ele a olhou como se estivesse vendo um fantasma, como se não acreditasse no que estava vendo. Seus lábios se moveram, tentando formar palavras, e Mariana se inclinou para ouvir melhor. Você, murmurou ele com a voz rouca, fraca. Você deveria estar, como é possível, antes que pudesse completar a frase, doutor. Henrique a afastou bruscamente e começou a verificar os sinais vitais do paciente. A equipe médica se movimentava em torno da maca, e Mariana foi literalmente empurrada para o canto da sala. Ela ainda tentou se aproximar novamente, mas uma enfermeira mais velha, Dona Célia, segurou seu braço com firmeza e balançou a cabeça negativamente. Você foi longe demais dessa vez, Mariana, sussurrou Dona Célia com pena nos olhos. O Dr. Henrique está furioso. Meia hora depois, Mariana estava no consultório da diretora administrativa, doutora Vera Lúcia Monteiro, uma mulher de 50 e poucos anos, sempre impecável em seus ternos, sob medida, com um olhar que poderia congelar o inferno. A diretora estava visivelmente irritada, as mãos cruzadas sobre a mesa de mogno, os lábios apertados numa linha fina de desaprovação. Você desrespeitou um médico sênior na frente de toda a equipe, começou doutora Vera Lúcia com voz controlada, mas carregada de raiva contida. Aplicou um procedimento não autorizado sem qualquer supervisão. Colocou a vida de um paciente em risco com sua arrogância. Eu salvei a vida dele, respondeu Mariana, tentando manter a voz firme apesar do tremor que sentia por dentro. Aquele homem não estava tendo um colapso cardíaco. Eu tinha certeza. E eu estava certa. Você não é médica, Mariana, você é uma enfermeira. Uma excelente enfermeira, devo admitir, mas ainda assim uma enfermeira. Não cabe a você questionar decisões médicas ou tomar iniciativas que estão fora da sua competência. Mariana sentiu a indignação subir pela garganta, como bile amarga. Ela sabia que tinha razão, sabia que havia feito a coisa certa, mas também sabia que o sistema não funcionava assim. Hierarquia, protocolos, regras, tudo isso importava mais do que salvar uma vida, aparentemente. Você está demitida, disse doutora Vera Lúcia finalmente, com uma frieza que cortou Mariana como uma lâmina. Por justa causa. Pode recolher suas coisas e sair imediatamente. Teremos que fazer uma investigação formal sobre o ocorrido e, dependendo das conclusões, podemos até considerar ações legais. Mariana saiu do consultório ainda em choque, as pernas bambas, o coração disparado. Seus dedos ainda estavam manchados de sangue. Ela nem havia tido tempo de lavar as mãos adequadamente. Caminhou pelo corredor como uma sonâmbula, mal registrando os olhares curiosos dos colegas. Alguns a cumprimentaram com acenos tímidos, outros desviaram o olhar com constrangimento. Quando chegou ao vestiário feminino, sentou-se no banco de madeira e deixou as lágrimas finalmente caírem. 11 anos. 11 anos de dedicação absoluta, de plantões intermináveis, de feriados perdidos, de relacionamentos que não deram certo porque ela sempre colocava o trabalho em primeiro lugar. E tudo acabava assim, com uma demissão humilhante por ter feito exatamente aquilo que jurou fazer quando se formou: salvar vidas. Ela pegou sua bolsa velha de lona, guardou seus poucos pertences pessoais, a foto emoldurada da mãe, que já havia partido há 5 anos, o porta-retrato pequeno com a imagem de uma criança que ela nunca conhecera, mas que carregava no coração. Trocou o jaleco por uma blusa simples e calça jeans, olhou-se no espelho e quase não reconheceu a mulher que via ali. Parecia mais velha, mais cansada, mais derrotada. Enquanto caminhava pelos corredores em direção à saída, Mariana sentia um vazio crescente no peito. Aquele hospital tinha sido sua vida, seu propósito, sua identidade. Quem era ela sem aquilo? Uma enfermeira desempregada aos 34 anos,
demitida por justa causa, com uma mancha permanente em seu histórico profissional. Nenhum outro hospital decente a contrataria depois disso, mas enquanto se aproximava da porta de saída, uma certeza gelada começou a se formar em sua mente. Aquele paciente já a havia reconhecido. Tinha olhado para ela como se a conhecesse, como se houvesse alguma história entre eles que ela desconhecia, e as palavras dele ecoavam em sua cabeça como um sino distante. Você deveria estar. Como é possível? O que aquilo significava? Mariana tinha certeza absoluta de que nunca havia visto aquele homem antes na vida. Ela tinha uma memória excelente para rostos, especialmente de pacientes, mas ele claramente a conhecia, ou conhecia alguém que ela se parecia muito. Mas quem? E por quê? Ela estava tão perdida em pensamentos que quase não percebeu quando o chão tremeu levemente. Foi sutil no início, apenas uma vibração leve que poderia ser confundida com um caminhão pesado passando na rua. Mas então a vibração aumentou. As janelas começaram a tremer nas molduras e um barulho ensurdecedor de hélices cortou o ar. Funcionários começaram a correr para o saguão, apontando para cima com expressões de total incredulidade. Mariana saiu pela porta principal e olhou para o céu, protegendo os olhos do sol já forte daquela manhã. Um helicóptero estava descendo em direção ao telhado do hospital. Não era um helicóptero comum de resgate médico, daqueles que o Santa Cruz usava ocasionalmente. Era muito maior, mais imponente, com marcações que ela não conseguia identificar daquela distância. "O que está acontecendo?" perguntou uma recepcionista ao lado dela, a voz tremendo de nervosismo. "Não faço ideia", respondeu Mariana, mas seu coração começou a bater mais rápido. O helicóptero pousou no heliponto do hospital com uma precisão impressionante. Mariana podia ver pessoas descendo dele, homens de terno escuro, movendo-se com uma urgência militar. Eles desapareceram dentro do prédio e ela ficou ali parada, incapaz de se mover, como se seus pés tivessem criado raízes no asfalto quente da calçada. Minutos depois, ela ouviu vozes alteradas vindo de dentro do hospital. Gritos, ordens sendo dadas, o som de passos apressados. E então, para seu absoluto espanto, viu doutora Vera Lúcia correndo em direção à porta, o rosto pálido como papel, os olhos arregalados de pânico. "Mariana!" gritou a diretora, a voz quebrando. "Mariana, você precisa voltar. Agora. Por favor." Mariana sentiu o mundo girar ao seu redor. A mesma mulher que a havia demitido com tanta frieza há menos de uma hora, agora implorava para que ela voltasse. O que diabos estava acontecendo? "Eu fui demitida", lembrou Mariana, a voz saindo mais dura do que pretendia. "Por justa causa. Lembra? Por favor", repetiu doutora Vera Lúcia, e pela primeira vez desde que Mariana a conhecia, a mulher parecia genuinamente desesperada. "Você não entende. Aqueles homens, eles estão procurando por você. Eles exigiram que você fosse trazida de volta imediatamente. Disseram que é uma questão de segurança nacional." "Segurança nacional?", repetiu Mariana, sentindo como se tivesse caído em algum tipo de realidade alternativa. "Do que você está falando?" Antes que a diretora pudesse responder, 3 homens de terno escuro emergiram do hospital. Eram altos, com posturas militares inconfundíveis, óculos escuros mesmo dentro do saguão. O que liderava o grupo era um homem de uns 40 e poucos anos, cabelos curtos militares, mandíbula quadrada, uma cicatriz fina cruzando a sobrancelha esquerda. "Mariana Costa", disse ele. Não era uma pergunta, era uma afirmação. "Sou eu", respondeu Mariana, erguendo o queixo com uma dignidade que não sabia que ainda possuía. "Quem está perguntando?" "Comandante Roberto Almeida", respondeu o homem, estendendo uma carteira com identificação que Mariana mal conseguiu ler. "Inteligência Militar. Precisamos que a senhora nos acompanhe imediatamente." "Não vou a lugar nenhum até que alguém me explique o que está acontecendo", disse Mariana, cruzando os braços. "Fui demitida há uma... Ora, não sou mais funcionária deste hospital, não tenho nenhuma obrigação." O comandante Roberto suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa, e então fez um sinal para um dos homens ao seu lado.
O homem abriu uma pasta preta e retirou algumas fotografias, estendendo-as para Mariana. Ela pegou as fotos com mãos trêmulas. A primeira mostrava uma mulher jovem, de uns 20 e poucos anos, usando um uniforme que Mariana não reconhecia imediatamente. A mulher tinha cabelos castanhos, olhos verdes e um sorriso que iluminava toda a fotografia. Levou alguns segundos para Mariana processar o que estava vendo, e quando finalmente compreendeu, sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A mulher na fotografia era idêntica a ela. Não parecida, idêntica, como se fosse a própria Mariana, 20 anos mais nova. Mas aquilo era impossível. Ela nunca havia usado aquele uniforme, nunca havia tirado aquela foto. Quem é essa mulher? Sussurrou Mariana, mal conseguindo formar as palavras. Essa é a tenente Ana Carolina Mendes, respondeu o comandante Roberto com uma voz surpreendentemente gentil. Ela desapareceu há 15 anos durante uma missão classificada. Oficialmente, foi declarada morta. Mas algumas pessoas nunca acreditaram nisso. E quando o empresário Eduardo Tavares foi internado neste hospital esta manhã e começou a falar sobre ter visto a tenente Mendes, bem, precisávamos investigar. Mariana olhou novamente para a fotografia, depois para as outras que havia na pilha. Todas mostravam a mesma mulher, em diferentes situações, diferentes uniformes, mas sempre com aquele sorriso radiante que parecia capaz de iluminar qualquer ambiente. E em cada foto, era como se Mariana estivesse olhando para um espelho do passado. Eu não sei quem é essa mulher, disse Mariana, a voz tremendo. Nunca a vi na minha vida. Eu não sou militar. Nunca fui. Sou apenas uma enfermeira. Ou era até esta manhã. Senhora Costa, disse o comandante Roberto, escolhendo as palavras com cuidado. O que sabe sobre sua família? Sobre seus pais biológicos? Mariana sentiu o estômago revirar. Aquela era uma ferida antiga, mal cicatrizada, que ela raramente permitia que fosse tocada. Fui adotada quando tinha 2 anos, respondeu automaticamente, as palavras saindo mecânicas depois de tantos anos, repetindo a mesma história. Minha mãe adotiva, Dona Mercedes Costa, me criou sozinha. Ela nunca soube quem eram meus pais biológicos. Disseram que eu havia sido encontrada numa situação complicada e que era melhor não fazer perguntas. E a senhora nunca tentou descobrir? Perguntou o comandante. Minha mãe me deu tudo o que eu precisava, respondeu Mariana com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Amor, educação, valores. Nunca senti falta de nada. Ela foi mãe e pai ao mesmo tempo. Por que eu iria querer mexer nisso? Porque talvez sua verdadeira história seja muito mais complexa do que imaginava, disse o comandante, guardando as fotografias de volta na pasta. E por que o empresário Eduardo Tavares insiste que a senhora é a filha da tenente Ana Carolina Mendes? Ele diz que a conheceu quando ela estava grávida, poucos meses, antes de desaparecer. O mundo de Mariana desmoronou naquele instante. Ela sentiu as pernas fraquejarem e teve que se apoiar na parede para não cair. Filha, grávida, desaparecida. As palavras ecoavam em sua mente como bombas explodindo uma após a outra. Isso é loucura, conseguiu dizer finalmente. Vocês estão malucos, eu tenho certidão de nascimento, documentos, uma vida inteira registrada. Documentos podem ser falsificados, disse o comandante suavemente. Identidades podem ser criadas, especialmente quando se trata de proteger alguém. E se sua mãe estava envolvida em algo perigoso, se havia pessoas procurando por ela, talvez alguém tenha decidido que a melhor forma de proteger sua filha seria apagar qualquer conexão entre vocês duas. Mariana balançou a cabeça, recusando-se a acreditar, mas mesmo enquanto negava, pequenas peças começavam a se encaixar em sua mente. As habilidades que sempre teve, aquela capacidade quase sobrenatural de diagnosticar problemas que outros não viam. A forma como reagia sob pressão, com uma calma e precisão que não faziam sentido para alguém que havia crescido numa vida comum e tranquila. Os pesadelos recorrentes que tinha desde criança, sempre envolvendo lugares que nunca havia visitado, pessoas que nunca havia conhecido. E havia aquela fotografia que Dona Mercedes guardava numa caixa de sapatos no fundo do armário, a única coisa que tinha de antes da adoção.
Mariana tinha uns 2 anos na foto. Estava no colo de uma mulher cujo rosto estava cortado da imagem, como se alguém tivesse deliberadamente removido sua identidade. Durante anos, ela havia perguntado à mãe sobre aquela mulher, mas Dona Mercedes sempre desconversava, mudava de assunto, dizia que não importava porque agora elas eram uma família. "Preciso que venha conosco", disse o comandante Roberto, trazendo Mariana de volta ao presente. "O empresário Eduardo Tavares está pedindo para falar com a senhora. Ele diz que tem informações importantes sobre sua mãe, sobre o que aconteceu com ela. E, francamente, depois do que aconteceu esta manhã, com aquele diagnóstico extraordinariamente preciso que a senhora fez, bem, há muitas perguntas que precisam ser respondidas." Mariana olhou para a doutora Vera Lúcia, que ainda estava parada ali, pálida e silenciosa. A diretora evitou seu olhar, claramente constrangida com toda a situação. Depois olhou para o céu, onde o helicóptero ainda estava estacionado no telhado, suas hélices imóveis, mas ainda ameaçadoras. Ela tinha 2 escolhas. Podia virar as costas, ir embora, tentar reconstruir sua vida como se nada daquilo tivesse acontecido. Ou podia aceitar entrar naquele helicóptero e descobrir verdades que talvez mudassem tudo o que ela pensava saber sobre si mesma. Era uma escolha entre a segurança da ignorância e o perigo do conhecimento. Mas, no fundo, Mariana sabia que não era realmente uma escolha. Ela sempre tinha sido alguém que precisava saber, que precisava entender, que não conseguia simplesmente aceitar respostas prontas. Era isso que a tornava uma enfermeira excepcional. E era isso que agora a empurrava em direção ao desconhecido. "Vou falar com ele", disse finalmente, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. "Mas quero respostas. Respostas verdadeiras, não meias-verdades ou evasivas militares." O comandante Roberto sorriu pela primeira vez, um sorriso pequeno, mas genuíno. "Tenente Mendes diria exatamente a mesma coisa", murmurou ele, quase para si mesmo. E então, cercada pelos 3 homens de terno escuro, Mariana voltou a entrar no Hospital Santa Cruz. Mas desta vez, não como enfermeira, não como funcionária, e certamente não como a mulher que havia acordado naquela manhã achando que conhecia sua própria história. Ela entrava como alguém completamente diferente, alguém cuja identidade estava prestes a ser reescrita pela revelação de segredos enterrados há 15 anos. O corredor do 6º andar do Hospital Santa Cruz nunca havia parecido tão longo para Mariana. Cada passo ecoava no silêncio tenso que se formara ao seu redor. Os funcionários se afastavam quando ela passava, olhando com uma mistura de curiosidade e medo. A notícia da chegada do helicóptero já havia se espalhado pelo hospital inteiro, e as especulações deviam estar correndo soltas pelos corredores e salas de descanso. O comandante Roberto caminhava ao seu lado, seus passos firmes e seguros contrastando com a incerteza que Mariana sentia em cada fibra do seu ser. Eles passaram pela enfermaria, pela sala de procedimentos até chegarem a uma ala isolada que normalmente era reservada para pacientes VIP. 2 seguranças particulares estavam posicionados na porta e se afastaram imediatamente quando viram o comandante se aproximar. "Ele está acordado", disse o comandante, parando na frente da porta. "Mas ainda está fraco. O que quer que a senhora tenha feito nele esta manhã salvou sua vida. Mas ele vai precisar de alguns dias para se recuperar completamente. Tente não pressioná-lo demais." Mariana assentiu, a garganta tão apertada que mal conseguia respirar. Sua mão tremeu quando alcançou a maçaneta e, por um momento, considerou simplesmente virar as costas e fugir. Mas então pensou na fotografia que havia visto, naquela mulher que era seu reflexo perfeito, e soube que não havia volta. A porta se abriu com um leve rangido, revelando um quarto espaçoso e bem iluminado. Eduardo Tavares estava deitado na cama hospitalar, conectado a alguns monitores, mas visivelmente melhor do que estava horas atrás. Seus olhos azuis se fixaram em Mariana no momento em que ela entrou, e ela viu algo naquele olhar que a fez parar no meio do caminho. Não era apenas reconhecimento, era emoção profunda, quase dor. "Ana", murmurou ele, a voz ainda rouca, mas firme.
Meu Deus, é exatamente como olhar para ela 15 anos atrás. Meu nome é Mariana, corrigiu ela suavemente, aproximando-se da cama com passos cautelosos. Mariana Costa. Eu não sou essa mulher que o senhor conheceu. Eduardo fechou os olhos por um momento, e quando os abriu novamente havia lágrimas acumuladas ali. Desculpe, disse ele. É só que... Você é tão parecida com ela. Não apenas fisicamente. A forma como você se move, como olha ao redor antes de entrar em um ambiente, como mantém a postura mesmo estando claramente nervosa. São detalhes que Ana tinha, hábitos que ela nunca conseguiu abandonar completamente, mesmo quando tentava viver uma vida normal. Mariana puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama, as pernas tremendo demais para continuar de pé. O senhor disse que a conheceu quando ela estava grávida, começou ela, decidindo ir direto ao ponto. Disse que eu sou filha dela. Como pode ter tanta certeza? Eduardo suspirou profundamente, ajeitando-se na cama com alguma dificuldade. Conheci Ana em uma conferência médica em Brasília, há 16 anos, começou ele, o olhar perdido em memórias distantes. Eu era um empresário do setor farmacêutico. Ela estava lá como consultora técnica. Na época, eu não sabia que ela tinha formação militar. Ela se apresentou como médica especializada em toxicologia e realmente tinha todos os diplomas e credenciais necessários. Mariana ouviu em silêncio, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Nos tornamos amigos, continuou Eduardo. Ana era fascinante, brilhante, dedicada, com uma paixão por salvar vidas que eu nunca tinha visto em ninguém antes. Passamos meses conversando, trocando ideias sobre pesquisas, sobre novas formas de tratamento para intoxicações. E então, um dia, ela apareceu na minha empresa visivelmente grávida. Ele fez uma pausa, pegando um copo de água que estava na mesinha ao lado da cama. Suas mãos tremiam levemente. Ela estava diferente, lembrou ele, mais reservada, mais cautelosa. Me disse que precisava de ajuda, que estava em uma situação complicada e que não podia recorrer aos canais normais. Eu ofereci tudo o que podia: dinheiro, proteção, um lugar seguro para ficar. Mas ela recusou tudo. Disse apenas que precisava que eu prometesse uma coisa. O que? Perguntou Mariana, inclinando-se para a frente. Que se alguma coisa acontecesse com ela, se ela desaparecesse ou se algo desse errado, eu deveria procurar a filha dela, garantir que a criança estava bem, que estava sendo cuidada. Ela me deu alguns detalhes, nomes de pessoas que poderiam ajudar, lugares onde começar a procurar, mas me fez jurar que só faria isso se fosse absolutamente necessário, porque qualquer investigação poderia colocar a criança em perigo. Mariana sentiu lágrimas queimando seus olhos. E o senhor procurou? Eduardo balançou a cabeça negativamente, e a culpa era clara em seu rosto. Não imediatamente, admitiu ele. Quando Ana desapareceu poucos meses depois, quando foi declarada morta em uma operação classificada, eu fiquei em choque. Não sabia o que fazer. Tinha medo de que, se eu começasse a fazer perguntas, poderia realmente colocar a criança em perigo, como ela havia alertado. Então esperei. Guardei as informações, mantive contato com algumas pessoas, mas não agi diretamente. Então por que agora? Quis saber, Mariana. Por que depois de 15 anos? Porque há 3 semanas recebi uma ameaça, respondeu Eduardo, a voz ficando mais baixa. Alguém descobriu que eu tinha informações sobre Ana, sobre o que ela estava investigando antes de desaparecer. Começaram a me pressionar, a me seguir. E ontem à noite alguém colocou algo na minha bebida. Se você não tivesse percebido o que era, se não tivesse agido, quando agiu eu estaria morto agora. Mariana sentiu um frio percorrer sua espinha. O que minha mãe estava investigando que era tão perigoso? Corrupção, respondeu Eduardo simplesmente. Mas não apenas corrupção comum. Ana descobriu que havia um esquema envolvendo pessoas em posições muito altas, usando recursos militares e médicos para fins pessoais. Experimentos não autorizados, desvio de medicamentos, falsificação de pesquisas. Ela estava juntando provas quando desapareceu. E essas pessoas ainda estão por aí,
concluiu Mariana, sentindo náusea. É por isso que tentaram te silenciar. Eduardo assentiu. E é por isso que você cresceu com uma identidade falsa, protegida por pessoas que sabiam que se a verdade sobre quem você realmente é viesse à tona, sua vida estaria em perigo. Antes que Mariana pudesse responder, a porta se abriu e o comandante Roberto entrou, seguido por uma mulher que Mariana não conhecia. Ela devia ter uns 50 anos, cabelos loiros curtos, olhos penetrantes e uma postura militar inconfundível. Usava um terno elegante, mas havia algo nela que gritava autoridade. Senhora Costa, disse o comandante, gostaria de apresentá-la à Coronel Patrícia Andrade. Ela foi superior da Tenente Ana Carolina Mendes e tem informações que acredito que você vai querer ouvir. A Coronel Patrícia se aproximou com passos medidos, estudando Mariana com uma intensidade que a fez se sentir completamente exposta. A semelhança é notável, comentou a coronel. Eduardo não estava exagerando. Você é a imagem viva dela. Mariana se levantou, cruzando os braços defensivamente. Todos parecem ter certeza de quem eu sou. Menos eu, disse ela, não conseguindo esconder a frustração na voz. Alguém pode pelo menos me mostrar provas concretas? Não apenas fotografias e histórias, mas algo que realmente prove que essa mulher era minha mãe? A coronel Patrícia abriu a pasta que carregava e retirou um envelope amarelado. Dentro havia um único papel, dobrado cuidadosamente. Quando Mariana o desdobrou, viu que era uma carta, escrita à mão, em uma caligrafia delicada e feminina. A data no topo era de 15 anos atrás, e a carta começava de uma forma que fez o coração de Mariana parar. Para minha filha, onde quer que você esteja. Mariana teve que se sentar novamente, as pernas falhando completamente. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel. Com a visão embaçada pelas lágrimas, começou a ler. Se você está lendo isto, então algo deu terrivelmente errado. Eu esperava nunca precisar que estas palavras fossem encontradas. Esperava poder te contar tudo pessoalmente quando você fosse velha o suficiente para entender. Mas a vida raramente nos dá o que esperamos. E eu aprendi a me preparar para o pior. Meu nome é Ana Carolina Mendes. Sou sua mãe. E quero que saiba que cada decisão que tomei, cada sacrifício que fiz, foi por amor a você. Quando descobri que estava grávida, minha vida já estava complicada. Eu estava no meio de uma investigação perigosa, lidando com pessoas que não hesitariam em usar você contra mim. Então tomei a decisão mais difícil da minha vida. Entreguei você para pessoas em quem confiava, pessoas que prometeram te dar uma vida normal, segura, longe de todo o perigo que me cercava. Apaguei todos os rastros que pudessem conectar nós duas. Foi como arrancar meu próprio coração, mas era a única forma de te proteger. Você nasceu no dia 23 de abril às 6 da manhã, pesando 3,2 kg. Tinha olhos verdes como os meus e um choro forte que encheu a sala de parto. Segurei você por apenas algumas horas. Memorizei cada detalhe do seu rosto. Beijei sua testa 1000 vezes e prometi que um dia, de alguma forma, voltaria para você. Se está lendo isto, então provavelmente falhei nessa promessa. Mas quero que saiba algumas coisas. Você foi amada desde o primeiro momento. Você foi desejada, celebrada, protegida com tudo que eu tinha. E espero que, onde quer que tenha crescido, tenha encontrado pessoas que te deram o amor e o carinho que eu não pude dar. Sei que deve estar confusa, talvez até com raiva. Tem todo o direito de estar. Mas se algo em você sente que merece respostas, se algo em você quer saber de onde veio e por que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram, procure a Coronel Patrícia Andrade. Ela sabe de tudo. Ela tem as provas, os documentos, tudo o que você precisa para entender. E se um dia, de alguma forma milagrosa, você seguir o mesmo caminho que eu, se descobrir que tem o mesmo dom que eu tinha para salvar vidas, saiba que não é coincidência. É genética, é destino, é quem nós somos no fundo da alma. Use esse dom com sabedoria. Use-o para o bem. E saiba que onde quer que eu esteja, terei orgulho de você. Com todo o amor que uma mãe pode ter, Ana Carolina Mendes.
Mariana terminou de ler com o rosto molhado de lágrimas. Suas mãos tremiam tanto que quase deixou a carta cair. 23 de abril. Era sua data de nascimento. 6 da manhã. Era o horário que estava registrado em sua certidão. 3,2 kg. Cada detalhe batia perfeitamente. Como conseguiram isso? Perguntou ela, a voz quebrada. Como falsificaram minha certidão de nascimento, meus documentos, toda a minha vida? Não foi falsificação, respondeu a Coronel Patrícia suavemente. Foi proteção de testemunha. Ana estava trabalhando em uma operação encoberta quando descobriu que estava grávida. O pai da criança? Bem, essa é outra história complicada. Mas o importante é que Ana sabia que se as pessoas erradas descobrissem sobre você, sua vida estaria em perigo constante. Então ela nos procurou, continuou a coronel. Pediu nossa ajuda para te colocar em um programa de proteção. Encontramos Mercedes Costa, uma mulher que havia perdido recentemente a possibilidade de ter filhos biológicos devido a complicações médicas. Ela era professora, tinha uma vida estável e, mais importante, tinha um coração enorme. Quando explicamos a situação, ela aceitou te adotar sem hesitação. Minha mãe sabia, sussurrou Mariana, lembrando-se de todas as vezes que Dona Mercedes havia desconversado quando ela perguntava sobre seus pais biológicos. Ela sempre soube de tudo. Mercedes foi uma heroína, disse a coronel com firmeza. Ela te criou com amor, te deu educação, valores, tudo que uma criança precisa. E mais importante, ela manteve o segredo mesmo quando você a pressionava por respostas. Fez isso porque sabia que era a única forma de te manter segura. Mariana sentiu uma onda de emoções conflitantes. Raiva por ter sido enganada a vida toda. Gratidão por Dona Mercedes ter sido a mãe maravilhosa que foi. Tristeza pela mulher que a havia carregado por 9 meses e depois teve que abrir mão dela. Medo do que tudo isso significava para seu futuro. E meu pai? Perguntou ela finalmente, olhando para a coronel. A carta menciona que é uma história complicada. Quem era ele? A coronel Patrícia trocou um olhar significativo com o comandante Roberto antes de responder. Seu pai era o capitão Gabriel Ferreira, disse ela cuidadosamente. Ele e Ana trabalhavam juntos na mesma unidade. Era um homem excepcional, dedicado, corajoso, e amava Ana mais do que qualquer coisa. Era, notou Mariana, sentindo o estômago afundar. Ele também desapareceu na mesma operação que Ana, confirmou a coronel. Oficialmente, ambos foram declarados mortos em serviço. Mas nunca encontramos os corpos, nunca tivemos confirmação real. Durante anos, alguns de nós mantivemos a esperança de que talvez, de alguma forma, eles tivessem sobrevivido. Que talvez estivessem escondidos em algum lugar, esperando o momento certo para voltar. Mas agora vocês acham que estão realmente mortos, concluiu Mariana, a dor na voz sendo impossível de esconder. Após 15 anos sem qualquer sinal, sem qualquer pista, é difícil manter a esperança, admitiu a coronel. Mas o fato de você estar viva, de você ter crescido e se tornado exatamente o tipo de pessoa que Ana era, isso é algo. É um legado que continua. Eduardo Tavares, que havia permanecido em silêncio durante toda a conversa, finalmente falou novamente. Mariana, há mais uma coisa que você precisa saber, disse ele, a voz séria. O ataque contra mim não foi aleatório. Quem quer que tenha feito isso sabia exatamente quem eu era e o que eu sabia sobre Ana. O que significa que alguém está ativamente tentando apagar os últimos vestígios da investigação que ela estava conduzindo. E se sabem sobre mim, acrescentou o comandante, Roberto, eles provavelmente já descobriram sobre você também. Temos que assumir que sua identidade foi comprometida, que as pessoas que queriam silenciar Ana agora sabem que ela teve uma filha e que essa filha está viva. Mariana sentiu o pânico subir pela garganta. O que estão dizendo? Que estou em perigo? Estamos dizendo que precisamos te proteger, respondeu a coronel Patrícia. Temos uma equipe pronta para te levar para um lugar seguro enquanto investigamos quem está por trás dos ataques recentes. É apenas uma precaução, mas é necessária. Mariana se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão com um som agudo.
Não, disse ela com firmeza. Não vou me esconder. Não vou deixar que pessoas que nem conheço controlem minha vida. Já vivi 34 anos sem saber quem realmente era. Não vou passar mais tempo correndo de sombras. Você não entende o perigo, começou o comandante, mas Mariana o interrompeu. Eu entendo perfeitamente, disse ela, a voz firme apesar do medo que sentia. Minha mãe biológica passou a vida fugindo, escondendo, protegendo. E no final, isso não salvou ela. Se há pessoas perigosas atrás de mim, então preciso saber quem são. Preciso entender o que minha mãe estava investigando e terminar o que ela começou. A coronel Patrícia estudou Mariana por um longo momento, e então um sorriso pequeno apareceu em seu rosto. Você realmente é filha dela, murmurou. Mesma teimosia, mesma coragem, mesma recusa em aceitar o caminho fácil. Não é teimosia, corrigiu Mariana, é justiça. Se minha mãe descobriu algo importante o suficiente para morrer por isso, então eu preciso saber o que era. E se há pessoas por aí tentando manter esse segredo enterrado, então elas precisam ser expostas. Eduardo tentou se sentar mais ereto na cama, fazendo uma careta de dor. Mariana, eu sei que você está chocada, que está processando muita informação de uma vez, mas precisa entender que essas pessoas são perigosas. Elas já tentaram me silenciar e não vão hesitar em fazer o mesmo com você. Então me ajudem, pediu Mariana, olhando para cada pessoa na sala. Vocês têm recursos, informação, contatos. Me ajudem a descobrir a verdade. Me ajudem a terminar o que Ana começou. Não foi treinada para isso, argumentou o comandante Roberto. Não tem experiência em investigações, em lidar com situações perigosas. Mas tenho os instintos dela, respondeu Mariana. Provei isso esta manhã quando diagnostiquei algo que nenhum médico neste hospital conseguiu ver. Provei quando salvei a vida do Sr. Tavares contra todas as ordens e protocolos. Talvez não tenha treinamento militar, mas tenho algo que herdei dela, e isso tem que valer alguma coisa. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tensão e possibilidades. Mariana podia ver as engrenagens girando nas mentes de cada pessoa presente, pesando riscos, considerando opções. Foi a coronel Patrícia quem finalmente quebrou o silêncio. Há uma condição, disse ela. Se vamos fazer isso, se vamos te envolver nesta investigação, você faz exatamente o que dissermos, sem improvisações, sem decisões unilaterais. Você pode ter os instintos de Ana, mas não tem o treinamento. E isso pode te custar a vida se não tomar cuidado. Mariana assentiu imediatamente. Concordo, mas quero acesso a tudo. Todos os arquivos sobre minha mãe, sobre a investigação dela, sobre o que aconteceu 15 anos atrás, sem omissões, sem segredos. A coronel considerou por um momento. Depois, estendeu a mão. Temos um acordo. Mariana apertou a mão dela, sentindo a firmeza do aperto, a força daquela mulher que havia sido superior de sua mãe. Era como selar um pacto com o destino, como cruzar uma linha da qual não haveria volta. O comandante Roberto suspirou pesadamente. Vou precisar de autorização superior para isso, disse ele. Envolver um civil em uma investigação militar ativa não é algo que fazemos levianamente. Então consiga essa autorização, respondeu a coronel com autoridade. Enquanto isso, vamos começar revisando os arquivos que já temos. Mariana tem direito de saber sobre sua própria história, e talvez ela veja algo que todos nós perdemos nesses 15 anos. Durante as horas seguintes, Mariana foi introduzida a um mundo que nunca imaginou existir. A coronel Patrícia trouxe caixas de arquivos, fotografias, relatórios, tudo meticulosamente organizado, mas coberto pela poeira de anos de armazenamento. Eles se instalaram em uma sala de conferências privativa que o hospital disponibilizou, e Mariana começou a mergulhar na vida da mulher que a havia trazido ao mundo. Havia fotografias de Ana em diferentes momentos de sua carreira, recebendo condecorações, liderando equipes, em treinamentos e missões. Em cada imagem, Mariana via reflexos de si mesma, a forma como Ana sorria, levemente de lado, o jeito como franzia a testa quando concentrada, pequenos gestos e expressões que Mariana sempre achou que eram unicamente seus, mas que claramente eram heranças genéticas.
Havia também relatórios detalhados sobre a investigação que Ana estava conduzindo. Ela havia descoberto uma rede de corrupção envolvendo medicamentos experimentais, desvio de recursos e falsificação de pesquisas clínicas. As implicações eram enormes, envolvendo não apenas militares, mas também executivos de empresas farmacêuticas e até políticos. E então, Mariana encontrou algo que a fez parar. Era um relatório datado de 3 semanas antes do desaparecimento de Ana. Nele, ela mencionava ter descoberto um nome, alguém que aparentemente estava no centro de toda a operação. Mas o nome estava censurado, coberto por uma tarja preta que tornava impossível saber de quem se tratava. Quem é essa pessoa? Perguntou Mariana, apontando para a censura. A coronel Patrícia franziu a testa. Essa informação foi classificada no mais alto nível, explicou ela. Nem eu tive acesso ao nome completo. Tudo o que sabemos é que era alguém com poder suficiente para fazer toda a investigação ser encerrada subitamente. Mas se essa pessoa ainda está por aí, se ainda tem poder, ponderou Mariana, então é quem provavelmente está por trás do ataque ao Sr. Tavares. É quem está tentando manter tudo escondido. Exatamente, concordou a coronel. E é por isso que é tão perigoso. Estamos lidando com alguém que tem recursos, influência, e está disposto a fazer qualquer coisa para proteger seus segredos. Mariana olhou para o relógio na parede e percebeu com surpresa que já eram 6 da tarde. Ela estava ali há quase 8 horas, absorvendo informações, tentando processar 15 anos de história em um único dia. Sua cabeça doía, seu coração estava exausto de tantas emoções, mas ao mesmo tempo sentia uma determinação crescendo dentro dela. Preciso ir para casa, disse ela finalmente, esfregando os olhos cansados. Preciso de tempo para processar tudo isso. Não pode voltar para seu apartamento, disse o comandante Roberto imediatamente. Já providenciamos acomodações seguras para você. Um hotel discreto com segurança 24 horas. Mariana quis protestar, mas sabia que ele tinha razão. Se realmente havia pessoas procurando por ela, seu apartamento seria o primeiro lugar que olhariam. Tudo bem, concordou relutantemente. Mas preciso pegar algumas coisas primeiro. Roupas, documentos. Já cuidamos disso, interrompeu a coronel. Enviamos uma equipe para seu apartamento. Eles vão trazer tudo o que você precisa. Por enquanto, você vem conosco. Quando finalmente deixaram o hospital, o céu de São Paulo já estava escurecendo, tingido de laranja e roxo pelo pôr do sol. Mariana entrou em um carro, blindado, cercada por agentes de segurança, e pela primeira vez desde que tudo começou, permitiu-se sentir o peso completo da situação. Sua vida havia mudado completamente em menos de 12 horas. Ela tinha perdido seu emprego, descoberto que sua identidade era uma mentira, que tinha pais biológicos que haviam desaparecido em circunstâncias misteriosas e que agora estava envolvida em uma investigação que poderia custar sua própria vida. Enquanto o carro deslizava pelas ruas movimentadas da cidade, Mariana olhou pela janela e viu pessoas vivendo suas vidas normais. Indo para casa depois do trabalho, encontrando amigos, jantando em restaurantes. Vidas simples, previsíveis, seguras, e por um momento ela sentiu uma inveja profunda dessa normalidade que nunca mais teria. Mas então pensou em Ana, na mulher corajosa que havia sacrificado tudo por seus princípios, que havia lutado contra a corrupção mesmo sabendo dos riscos. Pensou em Dona Mercedes, que havia dado amor incondicional a uma criança que não era biologicamente sua, e pensou em si mesma, na enfermeira que sempre soube que tinha sido feita para salvar vidas, que nunca conseguiu se conformar com injustiças. Talvez essa nunca tivesse sido uma vida normal esperando por ela. Talvez sempre estivesse destinada a seguir um caminho diferente, mais difícil, mais perigoso, mas também mais significativo. E talvez, apenas talvez, fosse exatamente onde deveria estar. O hotel onde Mariana foi instalada ficava em Pinheiros, um bairro movimentado de São Paulo, onde seria fácil se misturar à multidão. O quarto era confortável, mas impessoal, com paredes brancas e móveis funcionais que pareciam não pertencer a lugar nenhum.
Havia 2 agentes de segurança posicionados no corredor, discretos, mas sempre vigilantes. Mariana sabia que deveria se sentir protegida, mas tudo o que sentia era aprisionada. Eram quase 10 da noite quando finalmente conseguiu tomar um banho quente e trocar de roupa. As coisas que haviam buscado em seu apartamento estavam organizadas sobre a cama, cada item cuidadosamente dobrado e arrumado por mãos que não eram as suas. Era estranho ver seus pertences pessoais manuseados por estranhos, como se sua vida privada tivesse sido invadida e catalogada. Sentou-se na beirada da cama, ainda com os cabelos úmidos caindo sobre os ombros, e pegou seu celular. Havia dezenas de mensagens não lidas, colegas do hospital perguntando o que havia acontecido, algumas amigas preocupadas com sua demissão, até alguns números desconhecidos que provavelmente eram jornalistas tentando conseguir uma declaração sobre o incidente com o helicóptero. Mas havia uma mensagem em particular que chamou sua atenção. Era de Camila, sua melhor amiga desde a faculdade de enfermagem. A mensagem era curta e direta, no estilo típico de Camila. Mari, o que diabos está acontecendo? Vi no grupo do hospital que você foi demitida, e depois teve um helicóptero no telhado. Me liga. Estou preocupada. Mariana hesitou por um momento, os dedos pairando sobre a tela. O comandante Roberto havia sido claro sobre não discutir a situação com ninguém, sobre manter tudo em sigilo absoluto. Mas Camila não era qualquer pessoa. Era a única amiga verdadeira que tinha. A única pessoa que conhecia seus medos mais profundos, suas esperanças secretas. Antes que pudesse se convencer do contrário, Mariana apertou o botão de chamada. Camila atendeu no primeiro toque. Mariana, caramba, onde você está? Estou tentando te ligar o dia todo. Estou bem, Camila, respondeu Mariana, tentando manter a voz calma. Desculpa não ter retornado antes. Foi um dia muito louco. Louco? Mari, você foi demitida e depois teve um helicóptero militar pousando no hospital procurando por você. O pessoal está falando que você é algum tipo de agente secreta ou coisa assim. O que está acontecendo de verdade? Mariana fechou os olhos, sentindo o peso de todos os segredos pressionando contra seu peito. É complicado, Cami. Muito complicado. E eu não posso falar muito sobre isso agora. Houve uma pausa do outro lado da linha, e então Camila disse com a voz mais suave. Você está em perigo? Não sei, admitiu Mariana honestamente. Talvez. Mas estou sendo protegida. Tem gente cuidando de mim. Que gente? A polícia? O exército? Mariana riu sem humor. Algo assim. Olha, Cami, eu prometo que vou te contar tudo quando puder. Mas agora preciso que confie em mim, tá? Estou bem, estou segura, só preciso de um tempo para resolver algumas coisas. Camila suspirou profundamente. Você sabe que pode contar comigo para o que precisar, né? Se precisar de um lugar para ficar, se precisar de ajuda. Eu sei, interrompeu Mariana, sentindo os olhos arderem com lágrimas que se recusava a derramar. E significa muito para mim. Mas agora, a melhor coisa que você pode fazer é fingir que não sabe onde estou, para sua própria segurança. Mari, você está me assustando. Eu também estou assustada, admitiu Mariana. Mas vou ficar bem. Tenho que ficar. Depois de desligar, Mariana ficou olhando para o telefone por um longo tempo. Pensou em todas as pessoas em sua vida que eram importantes para ela. Camila, alguns colegas do hospital, as poucas amigas que havia feito ao longo dos anos. Todas essas conexões, de repente, pareciam frágeis, ameaçadas pela tempestade que havia entrado em sua vida. Uma batida firme na porta a tirou de seus pensamentos. Levantou-se cautelosamente, espiando pelo olho mágico antes de abrir. Era a Coronel Patrícia, ainda usando o mesmo terno impecável de antes, como se não tivesse sido um dia exaustivo para ela também. Posso entrar? Perguntou a Coronel, quando Mariana abriu a porta. Claro, respondeu Mariana, afastando-se para deixá-la passar. Aconteceu alguma coisa? A Coronel entrou e olhou ao redor do quarto antes de se sentar na única poltrona disponível. Gesticulou para que Mariana se sentasse também. Achei que devíamos conversar, disse ela.
sem os outros, sem protocolos oficiais. Só nós duas. Mariana sentou-se na beirada da cama, intrigada. Sobre o quê? Sobre sua mãe. Sobre Ana. A coronel cruzou as mãos no colo, o olhar distante como se estivesse vendo algo muito além das paredes daquele quarto. Você viu os arquivos, leu os relatórios. Mas arquivos, não. Contam toda a história. Não mostram quem ela realmente era. Mariana se inclinou para a frente, ávida por qualquer informação que pudesse conhecer melhor a mulher que a havia dado à luz. Me conta, pediu ela suavemente. A coronel sorriu, um sorriso pequeno e nostálgico. Ana era extraordinária, começou ela. Não apenas como profissional, mas como pessoa. Tinha uma capacidade única de fazer as pessoas se sentirem vistas, compreendidas, e era incrivelmente dedicada. Quando assumia uma missão, entregava-se completamente. Ela pausou, os olhos brilhando com emoções contidas. Conheci Ana quando ela entrou para a unidade há 20 anos. Era jovem, cheia de ideais, determinada a fazer a diferença. E ela fez. Salvou incontáveis vidas, desmantelou operações perigosas, sempre com aquela ética inabalável que a tornava especial. E o capitão Gabriel? Perguntou Mariana hesitantemente. Como eles se conheceram? O rosto da coronel se suavizou ainda mais. Gabriel era parceiro de Ana em muitas missões. Eles se complementavam perfeitamente. Ela era analítica, meticulosa. Ele era intuitivo, ousado. Juntos, eram imbatíveis. E, em algum momento, aquela parceria profissional se transformou em algo mais. Foi contra as regras, continuou a coronel. Relacionamentos entre membros da mesma unidade eram desencorajados, especialmente entre oficiais. Mas alguns sentimentos são fortes demais para serem contidos. Eles tentaram manter em segredo, mas era óbvio para qualquer um que olhasse. A forma como Gabriel olhava para Ana, como ela sorria quando ele entrava na sala. Mariana sentiu uma pontada de dor no peito, luto por pais que nunca conhecera, por um amor que nunca testemunhou. Eles eram felizes? Muito, confirmou a coronel. E quando Ana descobriu que estava grávida, Gabriel estava radiante. Eu nunca havia visto um homem tão feliz. Ele começou a fazer planos, falava sobre pedir transferência para uma posição menos perigosa, sobre construir uma vida normal com Ana e o bebê. Então o que aconteceu, quis saber Mariana. Por que Ana teve que me entregar? Por que não puderam simplesmente deixar tudo e viver como uma família normal? Porque Ana descobriu algo que não podia ignorar, respondeu a coronel, a voz ficando mais sombria. A investigação sobre corrupção que ela estava conduzindo revelou coisas muito piores do que qualquer um imaginava. Não era apenas desvio de recursos ou medicamentos. Havia experimentos sendo realizados em pessoas sem consentimento, testes clínicos falsificados que colocavam vidas em risco, tudo para lucro pessoal. E ela tinha provas, estava juntando. Mas quanto mais fundo investigava, mais perigoso ficava. Começaram as ameaças. Primeiro sutis, depois cada vez mais diretas. Disseram que sabiam sobre você, que se ela não parasse, usariam o bebê contra ela. Mariana sentiu náusea subir pela garganta. Então ela me entregou para me proteger. Foi a decisão mais difícil que já vi alguém tomar, disse a coronel, e havia lágrimas genuínas em seus olhos agora. Eu estava lá quando ela segurou você pela última vez. Vi como ela memorizou cada detalhe do seu rosto, como beijou sua testa repetidamente, como teve que ser literalmente arrancada de você. Foi devastador. Mas ela não parou a investigação, concluiu Mariana amargamente. Mesmo depois de abrir mão de mim, ela continuou. Porque era quem ela era, explicou a coronel. Ana acreditava que algumas coisas eram maiores do que felicidade pessoal, que havia um bem maior que valia qualquer sacrifício. E ela sabia que se não expusesse aquelas pessoas, outros sofreriam. Outras famílias seriam destruídas. E Gabriel concordou com isso? A coronel hesitou antes de responder. Gabriel queria que ela parasse. Queria que fugissem juntos, que encontrassem um lugar seguro e recomeçassem. Eles tiveram discussões terríveis sobre isso, mas no final, ele nunca a deixaria enfrentar.
Aquilo sozinha. Então ficou ao lado dela, mesmo discordando da decisão. Mariana enxugou as lágrimas que escorriam pelo rosto. E na última missão, eles estavam juntos? Estavam. A coronel se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade iluminada lá fora. A operação era para ser simples: infiltração, coleta de evidências finais, extração. Mas algo deu errado. A comunicação foi cortada, e quando a equipe de resgate chegou ao local, não havia ninguém. Só sinais de que houve uma saída apressada. Vocês acham que eles foram capturados? Era a teoria mais provável. Mas nunca houve resgate exigido. Nunca houve confirmação. É como se eles tivessem simplesmente desaparecido da face da terra. Mariana ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo. Então, subitamente, uma pergunta surgiu em sua mente. Coronel, por que está me contando tudo isso agora? Por que não antes, quando estávamos com os outros? Porque quero que entenda completamente no que está se envolvendo, respondeu a coronel, voltando-se para encará-la. Você tem o direito de conhecer toda a verdade antes de decidir se realmente quer continuar. Esta não é apenas uma investigação abstrata. São pessoas reais, consequências reais, perigos reais. Eu já decidi, disse Mariana, com firmeza. Não vou voltar atrás. A coronel estudou-a por um longo momento, depois assentiu lentamente. Então há algo mais que precisa saber. Amanhã vamos ter uma reunião com alguém que pode ter informações cruciais. Alguém que trabalhou diretamente com Ana nos últimos meses antes do desaparecimento. Quem? Dr. Rodrigo Campos. Ele era o médico-chefe do projeto que Ana estava investigando. Quando tudo veio à tona, ele foi um dos poucos que se recusou a participar do encobrimento. Por isso, perdeu sua posição, sua reputação foi destruída e passou os últimos 15 anos vivendo praticamente como um recluso. E ele concordou em falar comigo? Depois de muita persuasão, sim, mas avisou que só vai falar pessoalmente em um lugar que ele escolher. E quer falar apenas com você. Comigo? Por quê? Disse que se você realmente é filha de Ana, vai reconhecer quando vir. Não quis explicar mais que isso. Na manhã seguinte, Mariana acordou cedo, a ansiedade não permitindo que dormisse além das 6 horas. Vestiu-se com cuidado, escolhendo roupas práticas mas discretas, e esperou no saguão do hotel até que o comandante Roberto chegasse para buscá-la. O trajeto até o local do encontro levou quase 2 horas. Saíram do agito de São Paulo em direção ao interior, passando por estradas secundárias até chegarem a uma pequena cidade chamada Socorro, conhecida por suas atividades de aventura e natureza exuberante. Era um contraste marcante com o caos urbano que Mariana estava acostumada. Dr. Rodrigo Campos morava em uma casa modesta nas montanhas, cercada por árvores e com uma vista deslumbrante do vale abaixo. Quando eles chegaram, um homem de uns 60 anos estava esperando na varanda. Tinha cabelos completamente brancos, óculos de armação fina e um rosto marcado pelo tempo e pela tristeza. Pode esperar aqui, disse Mariana ao comandante Roberto quando ele fez menção de sair do carro. Não posso deixá-la entrar sozinha, protestou ele. Essas foram as condições dele, lembrou Mariana. E além disso, preciso fazer isso. Preciso ouvir o que ele tem a dizer sem interferências. O comandante claramente não gostou, mas assentiu relutantemente. Vou ficar aqui. Qualquer problema, você grita. Mariana caminhou pelo pequeno jardim até a varanda, e quando o Dr. Rodrigo a viu de perto, ele empalideceu visivelmente. Meu Deus, murmurou ele. É como olhar através do tempo. Dr. Campos, começou Mariana, estendendo a mão. Ele apertou sua mão com uma firmeza surpreendente para alguém que parecia tão frágil. Por favor, me chama de Rodrigo, disse ele. Entre. Fiz café. A casa por dentro era simples, mas aconchegante, cheia de livros e fotografias de paisagens naturais. Rodrigo serviu café em canecas de cerâmica e se sentou em uma poltrona desgastada, gesticulando para que Mariana se sentasse no sofá à frente. Eu sei quem você é, começou ele sem preâmbulos. Ana me falou sobre você. Nas últimas semanas antes de desaparecer,
Ela estava obcecada em garantir que você estivesse segura, que estivesse sendo bem cuidada. Vocês eram próximos? Éramos colegas. Eu respeitava muito o trabalho dela e quando ela começou a investigação, me procurou porque sabia que eu tinha acesso a informações que ela precisava. Rodrigo tomou um gole do café, as mãos tremendo levemente. O que ela descobriu era pior do que qualquer um podia imaginar. Me conta, pediu Mariana. Rodrigo se levantou e foi até uma escrivaninha no canto da sala. Abriu uma gaveta e retirou uma pasta velha e amarelada. Durante 15 anos guardei isto, disse ele, voltando para a poltrona, esperando que um dia alguém viesse procurar respostas. Esperando que Ana pudesse voltar e terminar o que começou. Ele abriu a pasta e começou a tirar documentos, espalhando-os sobre a mesa de centro entre eles. Eram relatórios médicos, gráficos, fotografias de instalações que Mariana não reconhecia. Havia um programa experimental, explicou Rodrigo. Oficialmente, era para desenvolvimento de novos tratamentos para intoxicações graves, mas na realidade estavam testando substâncias em seres humanos sem consentimento adequado, manipulando resultados, falsificando eficácia. Isso é monstruoso, sussurrou Mariana, folheando os documentos com horror crescente. E o pior é que quando algumas pessoas começaram a questionar, a mostrar efeitos colaterais graves, simplesmente desapareceram dos registros, como se nunca tivessem existido. Rodrigo apontou para uma lista de nomes. Ana estava tentando rastrear essas pessoas, descobrir o que havia acontecido com elas. Mariana olhou para a lista, sentindo um frio na espinha. Havia pelo menos 20 nomes ali, cada um com uma data e uma anotação ao lado. A maioria das anotações dizia simplesmente transferido ou liberado, mas algumas tinham um símbolo que Mariana não compreendia. Este símbolo? Perguntou ela, apontando. O que significa? Rodrigo fechou os olhos como se sentisse dor. Significa que a pessoa não sobreviveu aos testes. Mariana sentiu náusea. Quantos? Que eu saiba. Pelo menos 8. Mas Ana suspeitava que havia muito mais. Casos anteriores que haviam sido completamente apagados dos registros. E quem estava por trás disso? Quem tinha poder para fazer tudo isso acontecer e ainda encobrir? Rodrigo hesitou, olhando nervosamente para a janela, como se temesse que alguém pudesse estar ouvindo. Ana descobriu um nome, disse ele finalmente, a voz baixa, mas quando ela me contou, me fez jurar que nunca revelaria a menos que tivesse certeza absoluta de que a pessoa certa estava perguntando. E você tem certeza? Tem certeza de que eu sou a pessoa certa? Rodrigo olhou profundamente nos olhos de Mariana, como se estivesse procurando por algo específico. Então assentiu lentamente. Você tem os olhos dela, não apenas a cor, mas a intensidade, a mesma determinação que Ana tinha. Sim, você é a pessoa certa. Ele se levantou novamente e foi até um pequeno cofre escondido atrás de uma estante de livros. Abriu-o com uma combinação que obviamente havia memorizado há muito tempo e retirou um envelope lacrado. Este foi o último presente que Ana me deu, disse ele, voltando e entregando o envelope para Mariana. Me disse que se alguma coisa acontecesse com ela, eu deveria guardar isto até que sua filha aparecesse. Até que você aparecesse. Mariana pegou o envelope com mãos trêmulas. Seu nome estava escrito na frente com a mesma caligrafia delicada que ela havia visto na carta do dia anterior. Abriu-o cuidadosamente e retirou várias folhas de papel, todas cobertas com anotações minuciosas. Na primeira página, havia um nome circulado várias vezes, sublinhado com tanta força que quase rasgara o papel. Senador Marcelo Vasconcelos. Mariana olhou para Rodrigo, os olhos arregalados. O senador? Mas ele é um dos políticos mais poderosos do país, completou Rodrigo. Exatamente. E é por isso que ninguém conseguiu tocá-lo. Ana descobriu que ele estava usando sua posição para facilitar os testes ilegais, recebendo milhões em propina das empresas farmacêuticas envolvidas. Ele tinha proteção no alto escalão, conexões em todos os lugares importantes. E continuou fazendo isso por 15 anos, disse Mariana,
sentindo raiva ferver dentro dela. Mesmo depois de Ana e Gabriel desaparecerem, ele continuou. Rodrigo assentiu tristemente. Sim. E provavelmente continua até hoje. Homens como ele raramente param enquanto há lucro a ser feito. Mariana continuou lendo as anotações de Ana, absorvendo cada detalhe, cada conexão que sua mãe havia mapeado tão cuidadosamente. Era um esquema elaborado, envolvendo múltiplas empresas, várias instalações médicas, dezenas de pessoas, em diferentes posições de poder. Ana havia passado meses construindo este caso, juntando evidências, preparando-se para expor tudo. E ela estava prestes a fazer isso quando desapareceu, não estava? Perguntou Mariana. Sim, tinha uma reunião marcada com um procurador federal para entregar todas as provas. Mas nunca chegou a essa reunião. Rodrigo limpou os óculos com um lenço, a emoção clara em sua voz. Depois disso, tentei continuar a investigação sozinho, mas fui ameaçado, perdi meu emprego, minha família sofreu pressões. Tive que parar para protegê-los, mas guardou as evidências. Era tudo que podia fazer, guardar e esperar. E agora, você está aqui, e talvez finalmente possamos terminar o que Ana começou. Mariana dobrou os papéis cuidadosamente e os colocou de volta no envelope. Levou 15 anos, disse ela, mas vou garantir que minha mãe tenha justiça. Vou garantir que todas essas pessoas que sofreram tenham justiça. Rodrigo sorriu, um sorriso triste, mas esperançoso. Ela ficaria orgulhosa de você. Quando Mariana voltou para o carro, o comandante Roberto imediatamente notou a mudança nela. Havia uma determinação em seus olhos, uma firmeza em sua postura que não estava lá antes. Conseguiu o que precisava? Perguntou ele, enquanto começavam o caminho de volta para São Paulo. Consegui, respondeu Mariana. E muito mais. Durante todo o trajeto de volta, Mariana ficou em silêncio, olhando pela janela, mas sem realmente ver a paisagem passando. Sua mente estava ocupada demais, processando tudo o que havia aprendido, todas as peças que finalmente começavam a se encaixar. Quando chegaram de volta ao hotel, a coronel Patrícia estava esperando no saguão, o rosto sério. Precisamos conversar, disse ela assim que viu Mariana. Algo aconteceu. O coração de Mariana acelerou. O quê? Eduardo Tavares. Alguém tentou entrar no quarto dele esta noite. Os seguranças conseguiram impedir, mas foi por pouco. Ele está bem? Está. Assustado, mas bem. Mas isso confirma o que temíamos. Quem quer que esteja por trás disso não vai parar. Eles vão continuar tentando silenciar qualquer um que possa expô-los. Mariana pensou no envelope que carregava, nas anotações de Ana, no nome do senador Vasconcelos. Então precisamos agir antes que eles consigam, disse ela. Precisamos tornar público tudo o que sabemos antes que possam nos impedir. A coronel a estudou cuidadosamente. Você tem algo? Tenho. Mariana tirou o envelope da bolsa. Tenho provas, nomes, datas, conexões. Tudo o que minha mãe descobriu e mais. E sei exatamente quem está por trás de tudo. Os olhos da coronel se arregalaram. Quem? Mariana hesitou por apenas um segundo antes de responder. Senador Marcelo Vasconcelos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O comandante Roberto ficou pálido e a coronel Patrícia pareceu ter parado de respirar por um momento. Você tem certeza? Perguntou a coronel finalmente, a voz cuidadosamente controlada. Absoluta. Ana documentou tudo, e o Dr. Rodrigo Campos confirmou. A coronel e o comandante trocaram um olhar carregado de significado. Então você sabe que ir atrás dele é praticamente suicídio, disse o comandante. Ele tem proteção em todos os níveis. Polícia, justiça, até militares. Tentar expô-lo sem preparação adequada seria como assinar nossa sentença. Então nos preparamos adequadamente, respondeu Mariana. Fazemos isso do jeito certo, mas fazemos, porque se não fizermos, ele vai continuar destruindo vidas. E minha mãe terá morrido por nada. A coronel Patrícia respirou fundo e então assentiu. Está bem, vamos fazer isso, mas precisamos ser extremamente cuidadosos. Um passo errado e perdemos tudo. Então não vamos dar nenhum passo errado, disse Mariana com uma confiança que surpreendeu até ela mesma.
Vamos fazer exatamente o que minha mãe faria. Vamos juntar todas as provas, construir um caso irrefutável e, quando estivermos prontos, vamos expor tudo de uma vez, de uma forma que ele não possa encobrir. E naquele momento, parada no saguão daquele hotel anônimo em São Paulo, Mariana Costa finalmente compreendeu completamente quem ela era. Não era apenas a enfermeira que havia sido demitida injustamente. Não era apenas a filha adotada que havia crescido sem saber sua verdadeira origem. Era a filha de Ana Carolina Mendes e Gabriel Ferreira. Era herdeira de uma coragem que transcendia gerações. Era alguém que havia sido criada pelo destino para terminar uma missão que começara 15 anos antes. E ela estava pronta. Os 3 dias seguintes foram os mais intensos da vida de Mariana. A Coronel Patrícia montou uma operação complexa, reunindo uma equipe pequena, mas totalmente confiável, de pessoas que não tinham conexões políticas que pudessem comprometer a investigação. Trabalharam em uma sala segura alugada discretamente em um prédio comercial na Avenida Paulista, cercados por computadores, arquivos e mapas que conectavam pessoas, lugares e eventos ao longo de 15 anos. Mariana mergulhou de cabeça no trabalho, estudando cada documento que Dr. Rodrigo havia guardado, cruzando informações com os arquivos militares que a coronel conseguiu desenterrar, montando um quebra-cabeça gigantesco que revelava a extensão completa da corrupção. Quanto mais descobria, mais sua indignação crescia. Não eram apenas experimentos ilegais. Eram vidas destruídas sistematicamente, famílias despedaçadas, pessoas que confiaram no sistema médico e foram traídas da pior forma possível. Eduardo Tavares, recuperado o suficiente para deixar o hospital, juntou-se à equipe trazendo sua expertise em rastrear transações financeiras. Com sua ajuda, conseguiram mapear o fluxo de dinheiro entre as empresas farmacêuticas e contas offshore ligadas ao senador Vasconcelos. Eram milhões de reais ao longo dos anos, todos cuidadosamente escondidos através de empresas fantasmas e laranjas. Na manhã do 4º dia, enquanto Mariana revisava pela enésima vez os documentos, o comandante Roberto entrou na sala com uma expressão que ela ainda não tinha visto nele. Era um misto de excitação e apreensão. "Temos um problema", anunciou ele, chamando a atenção de todos. Ou talvez uma oportunidade, dependendo de como olhamos. "O que aconteceu?", perguntou a Coronel Patrícia, levantando-se de sua cadeira. "O senador Vasconcelos vai dar uma entrevista coletiva amanhã. Uma grande, com todas as principais emissoras. Ele vai anunciar sua candidatura à presidência. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Mariana sentiu o estômago revirar. Se ele se tornasse presidente, teria ainda mais poder, ainda mais proteção. Seria praticamente intocável. "Isso muda tudo", disse Eduardo, esfregando o rosto com cansaço. "Se esperarmos muito mais, pode ser tarde demais." A Coronel Patrícia começou a andar de um lado para o outro, pensando rapidamente. "Temos provas suficientes", murmurou ela. "Não tanto quanto gostaríamos, mas o suficiente para levantar questões sérias. Se conseguirmos chegar à mídia antes dele, eles vão tentar nos desacreditar", interrompeu o comandante. "Vão dizer que é uma conspiração, que somos inimigos políticos tentando sabotá-lo. A menos que tenhamos algo que não possam negar", disse Mariana subitamente, uma ideia se formando em sua mente. Algo que seja tão inegável, tão visível, que não possam simplesmente varrer para debaixo do tapete. Todos olharam para ela, esperando que continuasse. "E se interrompermos a coletiva dele?", sugeriu ela. "Se aparecer lá, na frente de todas as câmeras, e apresentar as evidências publicamente? Ao vivo, onde milhões de pessoas estarão assistindo." "Você ficou maluca!", exclamou o comandante. "A segurança nunca deixaria você se aproximar, e mesmo que conseguisse, seria presa imediatamente por perturbar a ordem." "Talvez", concordou Mariana, "mas não antes de soltar a bomba, não antes de plantar a semente da dúvida. E uma vez que as pessoas começarem a fazer perguntas, a investigar, não tem como parar." A coronel estudou Mariana com atenção. "Você entende que isso provavelmente destruirá qualquer chance de você ter uma vida normal depois disso, certo?
Você se tornará um alvo permanente. Pessoas poderosas vão querer te silenciar. Minha vida já não é normal, respondeu Mariana. Parou de ser no momento em que salvei Eduardo e descobri quem realmente sou. E, honestamente, não consigo imaginar simplesmente voltar atrás e fingir que nada disso aconteceu. Não depois de saber o que sei. Eduardo se aproximou e colocou a mão no ombro de Mariana. Ana ficaria orgulhosa, disse ele suavemente, mas também ficaria aterrorizada com o risco que você está disposta a correr. Então é bom que ela me ensinou a ser corajosa, respondeu Mariana com um sorriso triste, mesmo sem nunca ter me conhecido. Passaram o resto do dia e toda a noite planejando. A coronel usou seus contatos para conseguir credenciais de imprensa falsas. Eduardo preparou um pendrive com todas as evidências digitalizadas, organizado de forma que qualquer jornalista pudesse entender rapidamente. O comandante Roberto estudou o layout do local onde seria a coletiva, identificando rotas de entrada e saída, pontos de segurança, possíveis obstáculos. Mariana, por sua vez, preparou um discurso. Escreveu e reescreveu dezenas de vezes, escolhendo cada palavra com cuidado. Não podia ser muito longo, porque provavelmente teria apenas alguns minutos antes de ser retirada do local. Mas precisava ser impactante o suficiente para que as pessoas prestassem atenção, para que os jornalistas presentes ficassem curiosos o suficiente para investigar mais. Quando o sol nasceu no dia da coletiva, Mariana mal havia dormido. Vestiu-se com um terno azul marinho que a coronel havia providenciado, prendeu os cabelos em um coque elegante e olhou-se no espelho. A mulher que via ali era diferente daquela que havia sido demitida do hospital menos de uma semana atrás. Havia uma força naqueles olhos verdes, uma determinação que vinha de algum lugar profundo. A coletiva estava marcada para as 11 horas da manhã no Hotel Maxud Plaza, um dos mais luxuosos de São Paulo. Quando Mariana chegou, o lugar já estava lotado de jornalistas, câmeras, seguranças e apoiadores do senador. Ela seguiu as instruções da coronel, misturando-se aos repórteres, mantendo a cabeça baixa, evitando chamar atenção. O senador Marcelo Vasconcelos entrou no salão exatamente no horário marcado, e Mariana sentiu uma onda de raiva ao vê-lo pela primeira vez pessoalmente. Era um homem alto, de uns 65 anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, sorriso confiante e calculado. Usava um terno sob medida e acenava para as câmeras como se já fosse presidente. Ele começou seu discurso falando sobre sua longa carreira pública, sobre seus planos para o país, sobre mudanças e esperança. Cada palavra era cuidadosamente medida, cada gesto ensaiado para máximo impacto. Mariana sentiu náusea, ouvindo-o falar sobre ética e servir ao povo, sabendo o que sabia sobre ele. Quando ele abriu para perguntas, Mariana sentiu seu coração disparar. Era agora ou nunca. Levantou a mão junto com dezenas de outros jornalistas e, para sua surpresa, foi escolhida. Sim, você ali de azul, disse o moderador, apontando para ela. Mariana se levantou, suas pernas tremendo, mas sua voz surpreendentemente firme. Senador Vasconcelos, começou ela. Obrigada pela oportunidade. Minha pergunta é sobre sua conexão com o programa de testes farmacêuticos ilegais que operou há 15 anos, resultando em consequências graves para diversos participantes. O sorriso do senador vacilou por uma fração de segundo, mas ele se recuperou rapidamente. Desculpe, mas não sei do que está falando. Nunca tive qualquer envolvimento com atividades ilegais. Mariana abriu a bolsa e tirou uma cópia de um dos documentos que Eduardo havia preparado. Então, como explica os pagamentos de 3 milhões de reais da empresa Biotech Solutions para uma conta offshore em seu nome em 2010? E os registros mostrando que você facilitou aprovações regulatórias para testes clínicos que não atendiam aos padrões de segurança? Murmúrios começaram a se espalhar pelo salão. Câmeras que estavam focadas no senador agora se voltavam para Mariana. Seguranças começaram a se mover em sua direção, mas ela continuou falando, mais alto agora. Há 15 anos, uma
oficial militar chamada Ana Carolina Mendes estava investigando essa corrupção. Ela descobriu que pessoas estavam sendo usadas em experimentos sem consentimento adequado, que resultados estavam sendo falsificados, que vidas estavam sendo destruídas em nome do lucro. E quando ela estava prestes a expor tudo, ela desapareceu. "Isso é absurdo!" gritou o senador, o rosto ficando vermelho. "Segurança! Retirem essa mulher imediatamente!" Mas os seguranças hesitaram, porque agora todos os jornalistas estavam de pé gritando perguntas, querendo saber mais. As câmeras estavam gravando tudo, transmitindo ao vivo para milhões de pessoas. "Meu nome é Mariana Costa", continuou Mariana, falando o mais rápido que podia antes que a tirassem dali. "Sou filha de Ana Carolina Mendes e estou aqui para terminar o trabalho que ela começou. Estou aqui para garantir que a verdade finalmente venha à tona." Ela ergueu o pendrive acima da cabeça. "Aqui estão as provas, documentos, transações financeiras, testemunhos, tudo. E cópias já foram enviadas para promotores federais, para organizações de direitos humanos, para veículos de imprensa internacionais. A verdade não pode mais ser escondida." Foi quando os seguranças finalmente a alcançaram, segurando seus braços e começando a arrastá-la para fora do salão. Mas Mariana viu que havia conseguido. O caos havia se instalado. Jornalistas gritavam perguntas para o senador, que tentava recuperar o controle, mas claramente estava abalado. Câmeras continuavam gravando tudo, capturando cada segundo daquele momento. Enquanto era levada para fora, Mariana fez contato visual com o senador Vasconcelos. E o que viu ali a satisfez profundamente. Era medo, puro e genuíno medo. Porque ele sabia, assim como ela, que não havia como voltar atrás. A semente estava plantada e cresceria até destruir tudo o que ele havia construído sobre mentiras. Do lado de fora do hotel, a coronel Patrícia e o comandante Roberto estavam esperando. Conseguiram tirá-la dos seguranças, alegando que ela estava sob custódia militar, e a levaram rapidamente para um carro que estava aguardando. "Você é completamente maluca", disse o comandante, enquanto dirigiam em alta velocidade pelas ruas de São Paulo. Mas admito que foi brilhante. Os telefones de todos começaram a tocar simultaneamente. A história já estava se espalhando pelas redes sociais, vídeos da interrupção sendo compartilhados milhares de vezes. Veículos de imprensa estavam ligando querendo entrevistas, querendo mais informações. O nome de Mariana Costa estava se tornando viral. "Isso é só o começo", avisou a coronel. "Agora vem a parte difícil. Provar tudo o que você alegou. Construir um caso que resista ao escrutínio e se proteger das retaliações que certamente virão." "Estou pronta", disse Mariana. "E não estou sozinha."